Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Imobiliária Silva Machado. Hoje estamos, como sempre, com uma pessoa para lá de especial, tá certo? Uma pessoa que vai agregar muito conhecimento para você, mas só que daqui a pouquinho, logo após a vinheta, a Lília Machado vai apresentar. Nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial para nós. Além de ser uma amiga de muitos anos, também é a minha mentora, né? É uma pessoa que realmente tem causado um impacto grande na minha vida, onde eu tenho sido acompanhada há um tempo, e hoje o motivo de eu estar aqui fazendo um podcast é porque ela me ajudou muito nesse processo, né? Para eu estar encarando uma câmera. Então, eu gostaria de apresentar para vocês Tati Carvalho. Uhul! Depois dessa, vou fazer um coração coreano para você. Ó. Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer enorme estar com vocês, meus queridos. Gente, vocês não sabem, mas esse homem aqui foi meu primeiro gerente, viu, no mercado imobiliário. Vocês não têm noção. Honra. Nossa, que incrível estar aqui. É uma honra infinita, dupla honra. A honra é nossa. Minha mentora querida, minha mentorada querida. E meu gerente Eu fui seu mentor e mentor, pois tenho sido mentorado por você. Na jornada, pois é. Né? Toda vez eu tô ali falando, Theo, assim, né? Isso. Tati, eu lembro como hoje, o dia que nós nos conhecemos, no stand ali da Queiroz Galvão, através da nossa amiga Tati também, né? Tati Vilas Boas, é certo. Isso aí. Então, eu vi ali, você foi conversar comigo, né, com interesse em entrar no mercado imobiliário. E depois dessa conversa você resolveu ingressar nesse mercado e fez assim, um trabalho, um excelente estágio e teve uma excelente carreira no mercado imobiliário. Mentorada por você também no início, vale ressaltar, né? Exatamente. Foi para mim uma grande honra, né, poder de qualquer maneira agregar na sua vida e hoje ver você, né, nas redes sociais e nos bastidores com todo o conhecimento que você tem buscado, que você já tem na verdade, está buscando cada vez mais. Inclusive, hoje estamos com uma pessoa aqui que faz parte, né? É mentorada diretamente com você, tem aproximadamente 1 ano. E a gente viu, assim, claramente a transformação na carreira de Lília. Lília, como falou aqui, né? A questão de encarar uma câmera e outras coisas para se comunicar melhor. E você, na verdade, participou diretamente disso com a sua mentoria. Então, assim, eu quero que você fale um pouquinho dessa sua trajetória, né? E o que te levou a, hoje, você ser mentora justamente com estratégias, né, de transformação na vida de pessoas que têm carreiras consolidadas, em vários, não é só no mercado imobiliário, em vários segmentos, né, que você tem trabalhado. Então, fale um pouquinho sobre essa trajetória sua. Então, eu acho que não daria só um podcast, daria um livro, daria uma história, porque a história de cada um, ela passa por muitos caminhos, né? Mas o que você trouxe sobre a primeira parte que me tocou foi a parte da contribuição. Observe, eu cheguei em um lugar através de uma amiga que queria contribuir para a minha jornada, aí eu encontro quem você, que Sim. contribuiu na minha jornada e que hoje eu contribuo na jornada de Lília e a gente está aqui fazendo essa troca linda. Porque eu acho que o que move a gente mesmo é o que está de dentro para fora, é essa contribuição generosa de servir, é o que toca nosso coração. E através disso, dentro da nossa essência, daquilo que a gente faz genuinamente, a gente vai absorvendo, experienciando a vida, tendo nossas percepções e trazendo, então, dentro do nosso olhar, a forma de contribuir, como cada um de nós faz. E eu acho que é um pouco disso, né, que vocês estão fazendo aqui, que eu faço. Comecei como corretora de imóveis, passei por outros segmentos, fui trabalhar tive até loja de suplementos, gente. Então, pense aí, fui fazer várias outras coisas da minha vida. Passei por muitas coisas e aí volto para o mercado imobiliário, né? Porque o mercado imobiliário ele é extraordinário, ele tem muitas possibilidades e é um mercado lindo, né? Todo o contexto dele de atuar, de estar ali com as pessoas diretamente. E dentro daquele processo sou eu chamada para ser gerente de vendas, onde eu passo por uma transformação na minha vida. Né, um turbilhão, porque trabalhar com gestão, com equipe... Inclusive, nos encontramos, né? Nos encontramos também naquele primeiro momento, não foi? Nos reencontramos no mercado, eu pensei que você ia, tipo, vai estar na minha equipe? Não, você era gerente também, Pois né? Olha aí que doideira, né, gente? Como as coisas acontecem. Quando você começou, era gerente, você começou do zero na área imobiliária, lá na frente a gente se encontra os dois como gerentes,
que foi uma experiência que coisa também extraordinária, excelente. né? Como a gente vai... Logo em seguida eu saí para abrir imobiliária e você continuou. Você voou, você decolou ali, foi e você extraordinário. fez um trabalho também que eu acompanhei, um trabalho extraordinário como gerente, formou vários novos profissionais. Né? Ali, então essa troca realmente é bem interessante. Maravilhoso. E ali foi uma experiência incrível, porque eu aprendi de diversas formas. Sobre equipe, sobre o treinar, levar mais para eles, poder posicioná-los, sobre trabalhar como é que ali foi onde eu acredito que eu mais explorei essa questão de como eu me conecto com o cliente. Né? Porque a gente sabe que existe um mercado imobiliário, existia na época, né? Hoje a gente fala de evolução digital, a gente vê uma coisa extraordinária acontecendo, a rede social, a todo vapor, formas de comunicação, de estratégias para a gente estar trazendo, mas naquela época em si a gente não tinha tanta, principalmente no litoral, em que e ainda com um produto que estava em construção. Porque até então você tinha trabalhado só Salvador. Só Salvador. E o desafio é você trabalhar então o Litoral Norte. Litoral Norte, outra cultura, né, levando aquela equipe, fazendo ela engajar aquela equipe todinha de Salvador para vir também. E então eu passo a explorar as percepções dentro do meu olhar e levo aquilo ali. E graças a Deus foi um sucesso. Foi muito desafiador, mas foi um sucesso. Dali eu vou trabalhar como diretora na própria imobiliária e então a gente começa. Só que teve um momento em que ali... Aí a gente entra com nossos contextos pessoais, né, em que já estava no momento que eu precisava dar um tempo, né? Tive questões pessoais com a minha família, minha irmã que estava passando por um câncer naquele momento, minha filha que estava passando pelo processo da puberdade, a equipe em si. Então você chega um momento e diz assim, olha, está na hora de eu parar. Precisa recuar um pouquinho. Precisa recuar um pouquinho. Mais... E assim, tem momentos que é importante a gente fazer isso. Né? Então, naquele momento eu saio, eu digo, eu não quero mais o mercado imobiliário, eu não quero mais nada disso, o que é que eu vou fazer da minha vida? E eu digo, eu quero me entender mais. Porque para mim sempre foi tudo de dentro para fora. E onde eu ia de trabalho, dizia sempre era de fora para dentro. Eu dizia, tem coisa errada aqui? Não é. É sempre sobre nós. E seria aí, a busca do autoconhecimento? O autoconhecimento, sempre. Eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida é baseado dentro do autoconhecimento. Ali eu vou fazer uma formação de PNL, Programação Neurolinguística. Entendendo que, quando a gente fala de PNL, é importante entender que a PNL ela é muito vasta, né? A gente fala de PNL e parece que é como um curso de 2 dias ou uma formação aqui. Não. Eu fui fazer a formação de 6 dias, que se chama Practitioner. Você fala inglês melhor, por favor, traduza isso. Practitioner. Então, pronto, é isso aí. Era uma formação realmente onde você entende o processamento da mente humana, é outro processo. E ali você tanto pode atuar no contexto terapêutico, como você pode ampliar os seus potenciais de desenvolvimento pessoal. Maravilhoso. Foi uma virada de chave na minha vida. Eu disse, é isso. Naquele momento eu me encontro, eu digo, é exatamente isso. Eu validou o que eu pensava, ajudou a tirar barreiras, a quebrar, desconstruir e a trazer o novo. E ali eu digo, eu quero um mercado imobiliário, sim. Mas eu quero do meu jeito. Mas de uma nova forma, né? De uma nova forma. Apresentando ao mercado de uma nova forma. Agora. Exatamente. Assim, utilizando outros recursos, né? Que muitos na época nem estavam utilizando muito, assim, no marketing digital. Você colocava no dedo, talvez, quem fizesse isso. Né? Você sabe muito bem, né? Você estava ali para ver tudo isso. Então, naquele momento, a gente via poucas pessoas. Por quê? Porque existia um mercado em que dizia como você fazer. E, na verdade, em todos os mercados a gente pode dizer que era dessa forma. Não existe, olha, faz dessa forma. E é algo engessado que você não traz sua essência. Um certo padrão. E ali, muitas pessoas não se adequam. Por quê? Porque você está deixando de ser você. Exato. E eu não me adequava àquilo porque eu não sei se é minha veia, se é algo, mas assim, eu nunca gostei disso. Então, eu olho e digo, eu vou fazer do meu jeito, sabe? Tipo... A gente aperta o botão e diz assim, então nem aí eu vou fazer do meu jeito. E ali eu disse, pronto, eu vou voltar para o mercado. Quero uma oportunidade, porque eu saí de tudo e eu disse assim, o que é que eu vou fazer? Então, começo a fazer parcerias, até que chega começo a trazer a minha versão. Aí chega um momento em que um cliente diz, vem aqui para o meu imóvel. Eu disse, é agora. Agora eu vou fazer do meu jeito. E aí eu disse, eu vou fazer uma filmagem do jeito que eu percebo, porque entenda. Não é sobre eu profissional, é como o cliente que está ali do outro lado da telinha se percebe naquele imóvel.
Então, eu começo a fazer vídeos baseado na percepção da pessoa, criando conexão emocional. Sim. Então, eu fazia a filmagem dentro dessa percepção e chegava para o meu sobrinho e dizia assim, vem cá, você vai comigo e você vai filmar essa parte aqui minha. Juntava, fazia a minha edição e começou. Você fazendo toda a produção. Tudo. Equipe. Certo. Equipe. O início é sempre equipe, né? E a gente foi acompanhando isso nas redes. Eu vi essa Pois evolução sua nas redes. Quando E o burburinho dos bastidores que era enorme, porque o que você está fazendo? Que curso você fez? E não sei o quê. Aí eu dizia, eu fiz esse curso, mas não foi exatamente isso que fez. Eu fiz esse aqui. Isso não é isso. Gente, não é o curso, mas é o seu olhar dentro dessa experiência. E dentro dessa demanda, vamos fazer uma mentoria. E eu ouvia muito isso, os bastidores. Você tem um produto, vamos fazer. Vamos fazer. Então, eu tive mentores nesse processo para me ajudar, sim, em que diziam, olha, faz assim, faz dessa forma. E eu disse, não, tudo bem. Só que existiam as questões onde a gente também não tem a confiança de dizer, será que eu vou levar isso para o mercado? Porque existem os padrões sabotadores na nossa vida, a gente vai falar sobre isso, né? Existem os padrões sabotadores e eu vivenciei isso. É o famoso síndrome do impostor, que é quando você diz assim, eu estou fazendo isso muito bem, todo mundo vê, mas eu não acredito no meu potencial. Mas todo mundo fala, mas eu não acredito. Então, aquele padrão sabotador da síndrome do impostor dizia assim, não, eles vão descobrir que eu não sou nada disso. E tem muitas pessoas... doido isso, né? Muitas pessoas que pensam assim, são crenças limitantes. Muitas crenças limitantes. Inclusive, eu trabalho continuo trabalhando com formação de novos corretores. E tem corretor mesmo, estagiários, né? Corretores ou estagiários. Que eu já cheguei falando... que acreditava no potencial dele, entendeu? Que via realmente que tinha um potencial para crescer e ser um grande corretor. E a resposta que eu ouvia, seu Thelmo, o senhor acredita mais em mim do que eu mesmo. Mas é sempre assim. Verdade. E eu falei, então, mas você acredita em mim? Eu falei, acredito. Então, você vai fazer o que eu estou falando? Vou. E aí faz conforme eu estou falando e realmente tem êxito, tem sucesso. A maior dificuldade das pessoas é se olhar no espelho e dizer eu me amo. Muitas vezes é como eu me olho, não acreditar no próprio potencial, sendo que o outro está vendo você e vê que você tem um grande potencial. 99,9% das vezes é isso. Porque o que acontece? Aí a gente vai trazer um pouco do contexto do processamento da mente humana, só para a gente fazer aqui rapidinho, para que a gente possa entender por que esses padrões acontecem. Porque é com todo mundo, né? Imagine o seguinte, a mente, como é que vem essa questão de eu não ter confiança, eu ter medo de falar em público, eu ter medo de olhar numa câmera, eu não confiar no meu processo, aconteceu comigo também, né? Eu fui chamada, na época, por diversas pessoas diferentes, vamos montar uma imobiliária, vamos fazer essa parceria aqui, e eu dizia... Como assim? Eu montar uma imobiliária? Como assim eu fazer esse tipo de parceria? Porque eu não me via fazendo. Então, eu fui também olhando para mim para entender os processos. E, na verdade, quando você entende, essas questões desses padrões, eles existem porque você configurou ele, vamos dizer assim, em um dado momento da sua vida. Né? Como é que isso acontece? Geralmente, quando a gente vai olhar dentro de um processo, está na infância. Então, imagine o seguinte, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você degusta, tudo que você sente, tudo que você percebe através do mundo, aqui, do jeito que a gente está aqui, eu registro essa informação. Essa informação, ela vem carregada de emoções, de significados. É esse significado que eu dou a essa experiência que está aqui, que vai instalar em mim uma forma de ver a vida. Que vai instalar como uma programação que a gente coloca ali no computador, uma programação, e aquela programação ela vai rodar. Só que você vai crescer e você não vai lembrar, obviamente, que você teve uma experiência, vamos supor, sabe aquele momento que você está lá na sala, na escola, em que você foi na frente, falou, levantou a mão e os colegas todos deram risada de você, chamou você de burro e não sei o quê. E tem gente que vai olhar para aquilo e diz, problema seu. Eu vou falar mesmo. E tem gente que vai morrer de vergonha porque o coleguinha falou. Só que a partir daquele momento, você não entende o que está acontecendo, mas você não fala mais em público, porque você tem medo de ser exposto. Houve o bloqueio. Bloqueio. Só que isso é um exemplo simples, tem diversos outros que podem acontecer, de diversas formas diferentes. Né? Então, o que acontece é como se você instalasse uma informação ali. E aí tem os gatilhos. Quais são os gatilhos? É no momento em que, por exemplo, você está na faculdade e você tem que fazer ali uma apresentação.
E você começa a se tremer todinho. Ou no momento em que alguém diz assim, vamos aqui fazer uma chamada, e você e coloca a câmera, você se treme, você sua, você gagueja, acontece de tudo, porque é o seu corpo que apertou um botãozinho chamado gatilho, em que ele vai reagir de forma a te proteger daquilo que você passou no passado, viveu no passado. Então ali você tem um padrão que você não sabia. Aí você diz, eu nasci assim. Eu tenho medo, eu não gosto de câmera. Você não nasceu com medo de nada, mas você aprendeu de alguma forma. Levando para o contexto imobiliário, a gente vai ver isso de diversas formas. Pessoas com crenças de escassez profundas, de falar em público, de não confiar no seu potencial, porque isso aí está direcionado ao que ele experienciou em sua vida, em sua família. Sim. E assim, quem trabalha com vendas principalmente tem que se comunicar, né? A comunicação é fundamental. A comunicação. Né? A comunicação nas redes sociais, a comunicação presencial principalmente. Né? Você tem que conversar, a depender do público-alvo que você trabalhe. Né? Eu já conversei, já sentei com juízes, já sentei com grandes empresários, né? Porque eu trabalho com médio e alto padrão. Então, eu passei fases na minha vida que eu tive que ir trabalhando isso. Porque eu sempre fui mais tímido. E aí, com o tempo, aconteceram esses desbloqueios. Porque eu fui colocado em situações que eu tive que desbloquear. Senão, não ia crescer e prosperar. Exatamente. Né? Então, você hoje é uma pessoa que tem estratégias, né? Você é estrategista de transformação. Então, esse, na verdade, é o seu propósito. Ajudar as pessoas a se transformarem. Exatamente. A desbloquearem. Né? Tanto então, na sua vida pessoal quanto profissional. E eu queria até passar a bola para a Lilian, né? Para ela falar um pouquinho dessa experiência, porque você, de fato, né? A gente tem aqui uma prova social. Lilian Machado é prova social, porque eu sempre falei para ela que ela se comunica muito bem, ela fala bem, ela se apresenta bem, ela é fotogênica, certo? Mas Lilian, quando eu falava em filmar alguma coisa, Lilian sempre tinha resistência. Ela resistia, não. Aí quando eu insistia, ela gravava e dava certo. E hoje vocês estão num podcast, né, Isso, gente? Olha só, olha a prova social. Entendeu? Então é uma prova social de um trabalho que eu incentivei. Quando você falou que ia abrir vagas, né, para sua primeira turma, eu falei, não, vai se... E ela resistiu, ela não queria. E ela se matriculou, nosso tempo é muito corrido, mas ela foi ali, né, se esforçando. Às vezes não conseguia acompanhar o conteúdo, eu tentava ajudar, minha vida corrida também, mas eu tentava ajudar. Mas eu sei que ela, com toda a dificuldade, com toda a falta de tempo, ela conseguiu. E hoje ela está aqui, né, num podcast, já gravou outros, né, e gravando vídeos aí de empreendimentos e tudo mais. Então, isso aí, na verdade, é uma prova de que realmente o que você tem feito como estratégia, né, de transformação de pessoas. Verdade. Tem sido uma experiência, assim, marcante, né, na minha vida. Quando a gente perdeu o contato por um tempo, né, você estava trabalhando mais na linha verde e a gente perdeu um pouco desse contato, mas eu comecei a ver também na internet... no Instagram, e Thelmo sempre, quando tinha alguma novidade, minha filha, você já viu como o Tati tá na internet, fazendo vídeos e tal? Aí eu falei, que legal, aí comecei a assistir, né, porque eu nunca fui muito adepta a redes sociais, Instagram, Facebook, eu entrava de vez em quando, assim. Então, toda novidade que tinha, ele mandava pra mim, olha, você viu, Tati, você viu tal coisa, olha, isso aqui é a tendência de mercado, o que tá acontecendo no mercado e tal, e ele sempre compartilhando comigo. E eu comecei a perceber que realmente era algo muito interessante. Não era bem o meu perfil, mexer com redes sociais, com nada disso. O Thelmo sempre gostou mais dessa parte digital, de comunicação. Mas, ao ver aqueles vídeos, foi despertando algo diferente, né? Dizer assim, poxa, eu tô ficando para trás. Eu, como profissional, eu não posso ficar longe desse mercado digital. Eu tenho que me adaptar, eu tenho que me redescobrir e tenho que me inserir também nesse mercado, mas fazer isso como? E ficava ali acompanhando, né? Entrei em contato com você, olha, tá legal os vídeos, o trabalho que você está desenvolvendo. Mas eu até então não sabia dessa mentoria, né? De repente eu recebo uma mensagem, olha, vou abrir uma turma de mentoria sobre destaque e autoridade, você se posicionar no mercado, descobrir seu brand. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ela tá falando um monte de coisa estranha para mim, mas eu
vou analisar com calma isso. Aí cheguei, conversei com ele, ele me incentivou, não, vá mesmo, você precisa e tal. E a Tati é uma pessoa que a gente já conhece, a gente tá vendo o trabalho que ela tem desenvolvido no mercado. Eu falei, então vou encarar esse negócio. Aí começamos as aulas, uma turma maravilhosa, né? Nossas aulas online, depois algumas presenciais. E aí chegou o primeiro exercício do curso. Gravar um vídeo mostrando o seu desbloqueio, né? De como já está surtindo efeito essas aulas na sua vida. Eu falei, meu Deus, agora complicou tudo. Como é que eu vou gravar um vídeo e encarar agora uma câmera que eu tinha esse bloqueio, né? Em relação a falar na frente de uma câmera. Como eu já tenho experiência assim, há muito tempo na igreja, de se comunicar, de cantar lá na frente, de estar diante de muitas pessoas, isso para mim era tranquilo, apesar de sempre dar um friozinho na barriga, né, na hora, mas me posicionar diante de uma câmera, gravar e saber que várias pessoas na internet estariam olhando para mim, me julgando, eu falei, agora complicou tudo. Mas desafios são para serem enfrentados e vencidos, né? Então eu falei, vamos lá. Gravei, peguei meu celularzinho lá na salinha, na imobiliária, gravei, você postou e eu falei, é o começo. E a partir daí vieram as outras aulas, os outros temas, o seu acompanhamento não só ali em grupo, mas pessoalmente também, marcava, né, individualmente para a gente conversar, para tratar sobre esses medos, sobre várias situações. E realmente eu tomei a decisão de me permitir viver essa nova experiência. Porque não adianta somente você saber o que tem que fazer. Você aprende e já sei o que fazer e não colocar em prática. E eu decidi realmente tomar essa decisão de não, eu vou me permitir viver essa nova experiência. Eu vou aprender, vou colocar em prática. Como é que eu tiro uma boa foto? Como é que eu vou me comunicar com o proprietário desse imóvel? Levar para ele que o meu trabalho tem que ser, meu trabalho é diferenciado. Que minhas fotos não serão iguais à dos outros corretores, porque hoje eu tenho uma outra visão. Eu me descobri, eu sei quem eu sou, eu sei da minha essência, do meu propósito, eu sei como eu quero trabalhar, como eu quero me posicionar no mercado, como eu desejo que as pessoas que estão me vendo, elas... eu desejo que elas me vejam dessa forma. Então, eu tô me emocionando, gente, porque tá linda. Meu Deus, eu como houve um momento de depoimento, né, que eu falei com você, Tati, você conseguiu extrair de mim o melhor. Oi, gente. Né, algo que eu não... Isso é impagável. Nossa, isso é lindo. Me emociono também por ver que realmente eu tenho um potencial grande. Enorme. Mas que eu não conhecia. E você realmente conseguiu trazer isso para fora, né? Me provocar a ponto de... Vocês têm papel aí, gente? Me provocar a ponto de realmente eu sair daquela caixinha, né? E dizer, poxa, eu tenho um mundo enorme para explorar. E eu posso ser uma profissional de excelência, né? E mostrar isso para as pessoas. Então, assim, a palavra é de muita gratidão, né? Por todo esse processo. É sobre isso. Você entende? É sobre isso, Esse processo que nós desenvolvemos juntas, né? Porque isso impactou também na minha vida pessoal, né? Na relação com a família, com os amigos. Porque a partir do momento que você realmente olha para dentro de si e se conhece, você pode pontuar o que é que eu preciso melhorar. Isso aqui é bom, isso aqui não é. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso avançar nisso. Eu preciso recuar aqui para avançar mais um pouco. Então, você detecta várias coisas, né? E isso termina te dando um norte para o que você quer fazer. A partir de hoje, você quer fazer o quê? Você quer alcançar o quê? Qual o seu propósito realmente? Então, quando a gente se permite, despertamos uma fênix. Vive momentos assim maravilhosos, espetaculares, né? Então, com vocês, Lilian Machado. Experiência. Hoje ela tá tomando de você essa câmera. Não, Lilian teve uma transformação assim espetacular. Tudo que ela falou, eu via muito mais, e eu vejo muito mais, inclusive, porque assim, todos nós nascemos com potenciais.
Né? Nós somos criaturas de um Deus extraordinário. Olha para o planeta, olha para o mundo e você vê que é tudo lindo, é tudo maravilhoso e a gente veio disso aí. Não tem como a gente ser diferente. Só que a vida e as circunstâncias fazem com que a gente olhe que não, você não é nada disso, tudo é difícil, a vida não é assim, e a gente vai se bloqueando, se fragmentando. E quando a gente se fragmenta, a gente fica meio que perdido nessa jornada. Né? Você tem um mundo, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, e cadê o eu sou? E cadê quem eu sou? Ah, não existe essa história de você ser feliz com o que faz. Não existe o quê, gente, pelo amor de Deus? Então vamos reconstruir, vamos recuperar esses caquinhos, vamos dizer, epa, deixa eu retomar posse de mim, deixa eu entender quem eu sou, e agora, a partir de quem eu sou, do meu poder que está dentro de mim, o que é que eu quero levar para o mundo? Como eu, dentro da minha melhor versão, dentro da minha percepção de vida. Isso é ativar um potencial. Por que desbloquear? Porque já estava em você. Porque sempre foi. Você sempre foi. Você só não enxergava. E agora a gente ativa esse potencial e agora vem a estratégia. Como eu quero levar isso para o mundo? Como eu quero levar o meu olhar para o mundo? Né? Como é que eu faço uma foto de um imóvel? Não é para bater a foto. É o meu olhar sobre isso que vai emocionar o cliente. Porque o cliente, quando ele quer o imóvel, ele não quer saber da foto. Ele quer entender como ele se enxerga ali. O vídeo é a mesma coisa, como é que eu me vejo. Então eu vou fazer um vídeo de qualquer jeito e ninguém está falando de fazer super lindo e maravilhoso. Eu estou falando de conectar a pessoa que está do outro lado, mas é através do meu olhar. E quando eu trago isso... E a percepção é bem diferente, né? Eu chego ali em um imóvel, você vai comigo e os detalhes que eu observo naquele imóvel, que aquilo me chama atenção e que pode conectar um cliente, é diferente da... Você está olhando o mesmo ambiente, mas você chega e você tem uma outra percepção. Exatamente. Devido aos valores, algo que você já traz, que é intrínseco seu. Então, você observa o mesmo objeto, você observa o mesmo ambiente diferente de Exatamente. mim, né? Então, a forma que você vai fazer o vídeo e vai trazer uma conexão para um cliente é diferente do meu, né? Da forma que eu olhei um arranjo de flor, um ambiente decorado, a gente foca em um detalhe que para muitos passa desapercebido, mas pelo nosso olhar é algo diferente, vai trazer uma conexão diferente com o nosso cliente. Né? Eu aprendi, né? Eu acho Nossa Senhora, eu não preciso dizer mais nada, eu acho, hein? Mas assim, a transformação é sempre sobre nós, não é? É sempre sobre a gente. E o nosso olhar muda, como ela falou. Eu olho para aquele arranjo, eu vejo uma beleza, eu vejo algo diferente. Tem uma poesia ali, tem uma história, tem um poema. Então, eu consigo trazer essa percepção para o mundo. Isso muda em todos os aspectos da nossa vida. Porque vai mudar na minha confiança, no meu olhar sobre o outro, sobre a minha família, sobre as pessoas ao meu redor. Eu passo a ter um olhar completamente diferenciado. Eu passo a me posicionar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, não somente na rede social, mas eu levo esta nova versão de mim para todos os lugares. Foi como ela falou, mudou a minha vida pessoal, mudou como eu falo com o cliente, como eu levo para ver um imóvel, é diferente, porque eu estou vendo outros aspectos. Eu estou olhando você sobre... Se eu já era um bom profissional e já via nuances, agora eu vejo de forma mais integrada. E eu consigo trazer essa conexão. Ou seja, eu sou um profissional muito mais do que um profissional. Eu sou um ser completo. Então, e a pessoa ela consegue ver isso. O seu trabalho não se resume àquela pessoa que quer uma transformação profissional apenas. A profissional começa pela pessoal. Não é uma transformação tem como, da pessoa em si. Exatamente. Que faz a pessoa se enxergar realmente como ela é, né? E detectar onde estão os bloqueios, é isso? Exatamente. Aí vai estar desbloqueando e a pessoa, de certa maneira, vai passar por uma transformação, mas acaba como aconteceu com a Lilian. Não é só na relação profissional. Acabou que houve realmente uma transformação em todos os sentidos. É isso aí. Dentro de casa, a forma dela se enxergar mudou, então mudou em todos os aspectos. E você vê que isso é progressivo e potencializa. Por exemplo, você planta a sementinha aqui, você acha que só tem isso aqui, mas isso começa a reverberar nos outros processos e você vai ver 1 mês, 2 meses, 3 meses e só está expandindo. Porque ela destravou, ela desbloqueou um potencial. Sim. E isso só vai expandir. Né? Na mentoria que eu trago, hoje eu fragmentei
para personalizar de acordo com a necessidade de qualquer pessoa que venha. Então, por exemplo, eu tenho uma aceleração onde eu vou trabalhar, a pessoa ela quer especificamente trabalhar apenas com desbloqueio. Então, a gente vai ter 5 sessões onde a gente vai trabalhar especificamente isso aqui para a gente estar ativando o seu potencial. Eu tenho uma mentoria de brand, que é onde a gente vai trabalhar você como marca pessoal, mas quando a gente fala marca é através da sua identidade, do que você quer levar para o mundo. Levando isso para o mundo, e a gente vai ter uma sessão ali onde a gente vai trabalhar suas questões pessoais também, que estão intrínsecas. E aqui no brand eu vou trabalhar toda a sua comunicação, mas de forma profunda. A gente vai trabalhar de forma... Lília sabe muito bem do que a gente está falando, né? De forma profunda. Quem você é, como você se enxerga, o que você vê na sua vida, quais são os sonhos que você tem, como eu quero levar isso para o mundo. Aí a gente vai trabalhar a sua identidade visual. Porque a identidade visual é o que eu comunico internamente. Se você olhar qualquer pessoa, toda a sua identidade visual, ela está comunicando algo. O meu silêncio comunica. A minha fala, o meu tom de voz, os meus gestos aqui estão comunicando. Tudo é comunicação. Bom, ruim, não importa, mas é comunicação. E às vezes a gente não está comunicando quem a gente é. Então, eu estou passando imagem porque o outro percebe. Existe... Quando é verdadeiro, né? Tem uma percepção ali. Eu posso não ter a clareza para entender como, mas intuitivamente você está me passando alguma coisa. É o feeling que a gente tem. E é aí que muitos profissionais não compreendem. Porque que não são tão... Não atraem, não conectam, ou está passando algo estranho. E o cliente do outro lado, ele tem o feeling de perceber. E quando eu trago isso na comunicação, eu vou trazer toda essa estrutura de forma que você, dentro e fora, seja um só. E isso vai para a sua rede social. E isso vai para as suas estratégias de comunicação. A partir do momento em que a gente vai entender quem é o público que eu quero trabalhar, qual é o nicho de mercado em que eu vou trabalhar? Entender com profundidade meu cliente. Quais são as necessidades dele? O que ele quer realmente? Como é que é a questão da família dele? Onde a gente trabalha toda a segmentação, mas a segmentação no sentido mais amplo e profundo. Então, agora, como é que eu vou levar a minha comunicação de forma que eu compreenda esse cliente? Que ele é um ser humano, ele é uma pessoa, ele tem uma história ali. E aí, então, eu vou trazer a minha abordagem de comunicação com diversas estratégias. Porque, entenda, nem todo mundo é obrigado a estar na frente de uma câmera. Apesar de que eu entendo que isso é importante, porque você está na frente do seu cliente, pessoalmente. Para mim, vai ser a mesma coisa do que eu estar aqui. Aliás, eu acho até que é mais confortável eu estar na frente de uma câmera olhando do que eu estar no tete-a-tete. Porque aqui sou muito mais eu, 200% eu. Aqui eu estou 100%. Entende? Então, quem eu sou, como eu me comunico. É de extrema importância eu trazer isso para o mundo. Então, eu tenho as estratégias de comunicação, primeiro começando em você, o seu brand, e ali a gente vai ter estratégias. Então, nessa mentoria, eu desenvolvi mentorias específicas. Lilian, a gente fez toda a mentoria ainda. Agora, a turma foi bem aventurada. Agora, pois é, olha. Foi nosso curso completo. Lilian, ela fez parte do processo completo e a gente vai fazer agora o de vídeos, que antes desse aqui, que eu vou falar já, que é uma imersão presencial de vídeos, elas terão a primeira imersão delas. Então, elas são o meu chuchu, minhas queridinhas, tudo primeiro é delas. Então, a gente vai fazer a mentoria de comunicação, de vídeos, todinha delas primeiro, e depois a gente vai levar isso aqui para o mercado. Que é óbvio, né? Elas foram as primeiras, elas merecem. Sim. Então, elas vão ter tudo isso. Mas, assim, a comunicação, ela passa por diversos segmentos, por diversas estratégias de comunicação, mas toda a comunicação começa dentro de você. Então, para isso, eu preciso entender quem eu sou, o que eu quero levar para o mundo, como eu quero me comunicar, como descrever uma comunicação. E é isso que a maioria das pessoas não entendem. E querem botar uma capa e dizer, eu sou isso, eu sou assim. E, gente, dá para perceber, principalmente quem tem uma sensibilidade maior, vai entender que aquilo é falso. Hoje, na verdade, Tati, quem está fora do mercado digital, né, quem trabalha com atendimento, com vendas, né, assim, os mercados que precisam realmente divulgar, e como Lília falou, né, ela não era muito adepta às redes sociais. E eu sinalizava isso para ela, que ela precisava estar ali
não só ela, como eu também, né? Mas eu sempre sou mais presente nas redes sociais do que ela. Dizia, você já faz essa parte, não precisa Você faz isso, eu tô aqui nos bastidores, né? Deixa eu aqui na minha parte de financeiro, de administrativo, organizando outras coisas. Essa parte de marketing aí você faz, você aparece, não precisa eu estar lá. Mas a questão é que ela tem um lado dela corretora, né? Na imobiliária ela tem a função ali, a parte mais financeira e tal, mas ela atua como corretora de imóveis ainda. Sim. Então, principalmente o corretor de imóveis que está fora do digital. Porque eu lembro na época do mercado imobiliário que você anunciava no jornal. Hoje você nem tem gente que não sabe nem o que é jornal, essa nova geração aí. O que é jornal impresso não sabe o que é jornal. As pessoas sabem hoje o que é impresso. celular, né? As pessoas quando queriam comprar tablet na mão. as pessoas quando queriam comprar imóveis, elas compravam o jornal ali e ia na parte de anúncios. Hoje você tem que fazer anúncio na internet e você tem que pagar para fazer seu anúncio na internet, porque se você não pagar, você não vai ter ou não vai alcançar o objetivo. Você tem que fazer o tráfego pago. Então, bom você assim, falar sobre isso, a gente vai falar. Então você fala de posicionamento. É esse posicionamento digital que você aborda na sua mentoria? O posicionamento de rede social? Sim. Também. Ele faz parte. Pense o seguinte. O que você quer dizer como posicionamento? Posicionamento. Estamos aqui nos posicionando? Sim. Estamos nos comunicando. A forma que eu falo é uma comunicação. Meu tom de voz, a minha expressão, o que eu levo para o mundo. Quem eu sou. Tudo isso é posicionamento na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Quem entenda posicionamento é muito amplo. Posicionamento é a forma que eu me comunico e levo isso para o mundo. Eu estou me posicionando. Se eu dou uma opinião sobre algo, eu estou me posicionando. Agora, existem formas de comunicação. Dentro do marketing, a gente vai dizer que posicionamento é a maneira de eu ser percebido pelo público, da maneira que eu quero levar isso. Então, como profissional, eu me posicionando, eu tenho um produto ou eu tenho um serviço e ali eu quero me comunicar. Então, você tem estratégias de comunicação dentro deste posicionamento, das quais a rede social hoje é de extrema importância. Porque hoje existe um mecanismo em que eu estou trabalhando. Eu não preciso mais comprar um jornal. Eu estou na minha casa, eu estou no meu momento de intervalo e eu vou no celular e tem ali uma enxurrada de informações para mim. O WhatsApp é a primeira maior rede social do mundo. A gente tem a segunda, o YouTube, onde você vai fazer ali vai assistir um documentário, uma reportagem, um podcast maior, né, toda íntegra. A gente vai estar ali. O Instagram, ela é a terceira maior rede social. Então, quando a gente pega aquilo ali, o que é a terceira? 113,3, se eu não me engano, milhões de pessoas no Brasil assistindo o Instagram. Ou seja, o conteúdo de rede, a conexão que você faz ali é muito importante. Então, posicionamento. Primeiro, a minha comunicação. Me posicionar nas redes sociais, me posicionar na minha vida, me posicionar como profissional. Porque, entenda, eu posso ser maravilhoso, eu posso pintar um Instagram aqui lindo e perfeito. Minha rede social toda impecável. Eu vendi uma ideia para você que na vida pessoal e o meu cliente me encontra ou eu encontro ele para fazer um serviço e eu não sou nada daquilo. Eu posicionei o quê? Uma mentira. Uma mentira. E acontece, a gente sabe muito bem disso. A gente vê que isso é real. Então, qual é o primeiro posicionamento? Sou eu. É o que a gente fala de branding. Porque a minha conexão é emocional sobre quem eu sou. Não é somente como eu quero ser vista. Eu quero ser vista a partir de quem eu sou, da conexão emocional que eu trago. Então, o meu primeiro posicionamento em mim, através da minha identidade, do que eu quero levar para o mundo, eu estruturo isso. Agora eu vou para as redes sociais. Porque agora eu vou levar a minha verdade. A pessoa que vai me encontrar vai ser cara crachá, não vai ser uma fake news. Exato. Que é o que a gente vê no mundo. Então, agora eu vou levar para a rede social porque eu amplio o meu poder de conexão com as pessoas que eu não tenho acesso no meu dia a dia. Então, o que eu digo? Tráfego pago é de extrema importância. Mas primeiro eu faço o quê? Quando eu quero fazer uma festa, quando eu quero convidar amigos, primeiro eu arrumo minha casa, eu arrumo um salão de festa ou primeiro eu dou o convite? Você primeiro arruma... A gente arruma a casa. Então, a nossa comunicação, o nosso posicionamento começa arrumando essa casa, que somos nós. Sim. Eu arrumo a minha casa. Agora eu vou arrumar a minha rede social. Arrumei minha rede social através de quem eu sou, da minha comunicação, do que eu vou levar de estratégias de comunicação. Aí você tem as ferramentas, você vai ter um Instagram com um carrossel, com um card, com um vídeo. Vamos ter estratégias de comunicação dentro daquilo ali. Agora vem o tráfego pago.
que é onde eu levo o convite, porque quando a pessoa ela entra na minha rede, ela vai entender que a minha comunicação está alinhada. E quando ela me conhece pessoalmente também. E vice-versa. Ela me conheceu pessoalmente, entendeu a identidade, quando ela vai para a rede social, ela diz, é ela mesmo. Sim. É que se você der uma festa e não organizar a casa, a estrutura dessa festa, quando a pessoa for a sua festa, você convidou sem organizar isso, a pessoa vai Parece sua festa, até brincadeira, né? Mas as vai pessoas fazem isso. E aí vai sair falando mal. Pô, a gente foi na festa de Tati, e, né? Tudo desorganizado. Tudo desorganizado. Ou a pessoa coloca uma rede ali, entendeu? e você diz, não é nada disso, meu Deus. Exatamente. Você vai causar, ou então, tipo, convidei para uma mega festa. Quando chega lá, não é essa mega festa. É a mesma coisa quando você convida as pessoas, faz o tráfego pago, mas antes você não organizou a sua rede social. Não Exatamente. A forma de se apresentar Exatamente. para essas pessoas. Quando a pessoa entra na sua rede social, ela vem com expectativa. Quando chega ali, se não tiver bem organizado... E muitas vezes você é um mega profissional, mas você não está levando isso para sua rede. Ou seja, você é um profissional excelente, mas não está sabendo se posicionar para o mundo, se expressar para o mundo. Então, aquele profissional que está se expressando, independente de bom ou ruim, ele está ali se expressando. Sim. O cliente ele está absorvendo aquele conteúdo ali, está experienciando através dele, sendo que você, cheio de potencial, às vezes está escondido, e o cliente aqui ele não está tendo a metade do que você poderia oferecer. Essa é a verdade. Porque hoje as pessoas se posicionam e quem se posiciona vai estar na frente. A evolução digital é isso. Você começa, você vai fazendo. Só que não está em questão aqui o seu nível de consciência, o nível de evolução, o que você está levando para o mundo, porque a gente sabe que tem pessoas que estão aí super famosas acontecendo, que você vai dizer, poxa, não é isso. Assim como tem pessoas que dizem, poxa, super agregam. Não é? Então, entender você é o primeiro passo. E aí eu vou subindo essa escada. Não é um bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam. Posicionar vai muito além de uma rede social. Começa primeiro com a gente. E através disso eu vou me comunicando. E aí tem estratégias de comunicação maravilhosas. Podcast surreal isso aqui. Essa agência daqui, espetacular. Porque ela oferece possibilidades diversas para vocês se comunicarem e levar isso para o mundo. É verdade. Porque tem pessoas que não conseguem aprender realmente a trabalhar sua rede social. Mas ela tem condições de contratar uma agência. Exato. No nosso caso mesmo, a nossa rede social estava ali, né? A gente contratou um profissional, não deu certo, contratou um outro, não deu certo. E a gente via a necessidade de a gente realmente profissionalizar nossa rede social, né? Então a gente foi e contratou a Life. Estamos aqui no estúdio da Por nossa favor, agência estamos de aonde? marketing. Diga o nome da... Estamos aqui na nossa agência de marketing, a Life. Né? Pois é, Então, realmente, depois que a Life assumiu isso, ela trouxe vida à nossa rede social. Pois é uma empresa que vai ter experiência no mercado, que sabe como levar isso para o mundo. Por quê? Porque eles têm identidade. Sim. Identidade. Vocês entendem o que é isso? E olha só, Tati, depois que a gente começou, né, a Life começou a trabalhar na nossa rede social, não foi só uma pessoa que falou que nossa rede social estava passando credibilidade. A gente atendeu clientes, já atendeu alguns clientes que falaram isso. E alguns corretores também já entraram em contato conosco justamente porque tem visto nossa rede social, onde tem um conteúdo relevante, não é só divulgação de imóveis. A gente divulga imóveis, que é o nosso segmento, mas a gente passa conteúdo que agregam realmente, trazem conhecimento do mercado. Pessoas se conectam com pessoas e mais ainda com pessoas que têm afinidade. Sim. Verdade. E se você leva autoridade, se você leva conhecimento e conexão, é aí que as pessoas vão através de você. Hoje vocês têm um olhar completamente diferenciado. Vocês sabem o que vocês querem. Vocês não chegaram para a Life, que tem todo o potencial no mundo, e disseram, faça. Elas olharam para você e disseram, como é que vocês querem? Deixa eu olhar sua alma. E aí você vai lá, porque agora você já sabe o que você quer, e você diz, não, é assim e dessa forma que eu vejo. Então teve uma união, um casamento, em que agora que você diz quem você é e como você quer levar essa identidade, eles sabem a identidade de vocês e vamos criar conexão emocional. E é por isso que flui muito bem. E a rede social, dentro desse aspecto, é de extrema importância para a gente levar isso para o mundo. Sim. E assim, nas mentorias, a gente vai ter, que foi o que a gente estava conversando ali nos bastidores, nós temos diversas pessoas
que vão ter experiências diferentes, porque para ninguém uma é igual à outra. Então, uma vai ter mais confiança de marca e vai dizer, uau, eu estou aqui. Uma vai fazer isso e vai dizer assim, olha, eu agora vou terceirizar esse serviço para alguém que conheça tudo aqui do mercado e eu não tenho tempo de fazer porque eu tenho uma imobiliária, eu tenho que dar conta do financeiro, eu tenho que dar suporte aos meus funcionários, não tem como eu estar ali, então eu vou terceirizar, mas eu estou dando aqui, ó, meu bebê, minha identidade para você, ele está fazendo muito bem feito. E tem pessoas que vão dizer, não, eu vou fazer, eu sei fazer, eu vou pegar o meu celular, vou pegar minha rede e vou fazer. Então a gente vai ter, cada um vai ter uma experiência diferente. Sim. Alguns vão terceirizar para alguém habilitado e capacitado, por favor, entendam isso. E vai ter pessoas que vão dizer, não, eu vou fazer. E tá tudo certo. O importante é que vocês façam, é que a gente comece. E a gente tem que entender que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua construção de desenvolvimento. Né? Não é olhar para a grama do vizinho e dizer, ai, olha onde ele está. Não, é dizer assim, ó, é onde eu estou, o que eu quero, né? Onde eu quero chegar e agora eu vou. Na minha evolução. Entendendo que o caminho está seguindo. As coisas estão expandindo. Porque assim, ó, o que é a procrastinação? O que é o medo? É o medo de crescer. Mas entenda, você respira todo dia. Você precisa beber água todo dia. Você precisa se alimentar todo dia. A vida, ela é movimento. A vida, ela é crescimento. Ela obriga você a se movimentar. O universo, ele faz isso. Então, você quer ficar parado? Não faz sentido. Nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Tati, eu estava lembrando aqui de uma situação. Nós estávamos tratando aqui sobre identidade, sobre fazer um trabalho com excelência, né? Sobre essa transformação que essa mentoria tem causado, né? Na minha vida, na vida de outras pessoas que têm feito essa mentoria com você. E eu lembrei de uma situação que ocorreu, onde foi feito um trabalho de divulgação do imóvel, tanto na descrição, quanto o vídeo que foi feito, as fotos, o trabalho que foi desenvolvido para, como é que eu posso dizer, para a divulgação, né, do imóvel de um cliente. E esse cliente, o trabalho foi feito com tanta excelência, com tanta dedicação, com essa percepção, né, de quem estava filmando, de quem estava fazendo aquele trabalho ali, que o proprietário, ele ficou tão encantado com o trabalho que ele ficou até em dúvida se realmente iria vender, né? Poxa, o meu imóvel é tudo isso que ela está falando, porque às vezes até a própria pessoa não tem a visão, né? A percepção que cada pessoa tem. Nem ele tinha o entendimento e a percepção de que o imóvel dele era tão maravilhoso. Ele se reapaixonou pelo imóvel dele. Pois é. Então, depois que ele viu aquele vídeo, a beleza daquilo ali, né? A sua percepção, a beleza que estava impressa naquele trabalho que depois seria apresentado nas redes sociais para outra pessoa, quando o proprietário viu, ele falou, poxa, meu imóvel é tudo isso. É apaixonante assim, e chega até a ter a dúvida, né, de se realmente eu vou vender, porque meu imóvel é tudo isso. Ô Tati, eu chorei quando eu vi esse vídeo agora, viu? Eu me emocionei muito por ver o tamanho da coisa que eu fiz. E eu me lembro bem como era. Ô, rapaz, eu vou te dizer, me deixou emocionado. Eu acredito que cada profissional, ele precisa ter essa ideia de que ele precisa fazer um trabalho com excelência, né? Não é fazer de qualquer jeito, não é fazer como os outros fazem, mas imprimir ali a sua identidade, dando o seu melhor. E é isso que nós, da Imobiliária Silva Machado, temos perseguido, né? Na nossa empresa, na nossa profissão. Ser um profissional de excelência. Espetáculo. E oferecer o melhor para os nossos clientes, né? Então, agradeço sua contribuição na nossa vida para que isso aconteça cada dia mais, né? Que já temos ouvido o feedback de vários clientes nos parabenizando, né, pelo nosso trabalho, e tudo isso tem agregado e a gente fica assim muito feliz, e vão agregar cada vez mais, né? Porque pessoas que têm propósito, que descobrem sua identidade, sim, que levam isso para o mundo com todo o potencial que vocês têm, isso aí de forma natural as pessoas se conectam, porque é verdadeiro, e vocês têm um potencial gigantesco. E o que vocês estão levando para as pessoas, vocês estão levando para os clientes, vocês estão levando para famílias, vocês estão levando para os corretores de imóveis. Sim. Uma visão de trabalho, uma visão de vida.
essas pessoas se conectam a vocês, vocês se tornam referência, vocês são referência no mercado. Não só na rede social, não só no digital, vocês são referência no mercado. Por toda a história de vocês, por quem vocês são. Sim. Extraordinário. Tati, muitas pessoas precisam dessa transformação. Inclusive, a gente vai estender. Lília foi a primeira da imobiliária, certo? Mas a gente vai estender para os nossos corretores, os corretores parceiros também que atuam com a gente. Né? A gente vai fazer aquele evento, né? Vamos fazer um evento. Para a nossa imobiliária e convidar aí aí o mercado para estar participando, certo? Mas a pessoa que busca essa transformação, o que ela deve fazer? Como é Primeiro que ela... começar já a me seguir, né? Sim. Então, qual a sua rede social? Fala Vamos pra gente lá. aí. @TAT Carvalho Oficial. Não tem I, TAT Carvalho Oficial. Lá você vai encontrar meus conteúdos, fala comigo e eu desenvolvo trabalhos personalizados de acordo com a necessidade de cada um. Tenho a mentoria de brand, que é essa que Lilian fez. Lilian fez todas, né? Mas assim, de base como brand, que é onde a gente vai trabalhar a identidade de vocês e aí vai levar isso para o mercado, da maneira que vocês querem se posicionar. Para quem quer especificamente desbloqueio emocional, a gente vai ter uma mentoria especializada para isso. Temos a de vídeos, que é o que a gente vai lançar agora, dia 17 e 18 de julho. Vai ser no Edifício Empire Center. Fala comigo no Instagram. Você vai encontrar, inclusive, o link lá para se inscrever. Tem poucas vagas. Então, foi como Lilian falou. O cliente viu o vídeo, ele se reapaixonou pelo imóvel. Então, imagine se ele se reapaixonou. Imagine que as outras pessoas... né, que estão ali vendo aquele vídeo. E isso serve para todas as profissões, fazer vídeo que impacta. Então, quer aprender a fazer vídeo? Vai lá no link e já corre para se inscrever, porque são vagas limitadas. Curta, compartilhe. E para você não perder as atualizações, as novidades do nosso canal, se inscreva e clica no sininho, tá bom? E para você, né, que está buscando essa transformação, fique ligado nas nossas redes, porque em breve a gente vai estar fazendo um evento 100% gratuito, da presencial, imobiliária, que a imobiliária vai estar organizando em parceria com o Tati. Tá certo? Isso aí. Então, se ligue aí para você não ficar de fora desse evento. Tati, minha querida, queremos te agradecer, né, por este momento que estivemos aqui. Agradecer pela sua rica contribuição, né? Foi um momento de aprendizado, de conhecimento. Foi muito bom ter você conosco. E o espaço já fica aberto, né? O convite eu já que continua agradeço. aberto para a participação de outros podcasts, porque o momento aqui não deu para falar sobre tudo, né? O conteúdo é vasto, é rico e não dá para a gente falar em pouco tempo. Então, deixamos aberto esse convite. Eu que agradeço. Acho que, na verdade, é uma contribuição, é uma troca, né? A gente, em diversos momentos, a gente contribui um para a vida do outro. Estamos contribuindo para a vida do outro agora. Sim. E o que precisarem, a gente está aqui. Valeu. Gratidão infinita. Obrigada, meu bem. Obrigado, galera, e fique atento, porque o próximo episódio já está no forno, hein?